Olá, boa tarde para todos. Vamos começar a nossa live prometida. Eu devo, não nego e pago quando puder, né, gente? Vocês sabem disso. A gente vai fazendo muitas promessas no Stories e nem sempre dá para cumprir, mas vamos cumprir essa aqui que eu prometi, a resenha desse livro, e vamos começar ela hoje. Seja bem-vinda, Gabriela, Pamela. Gabriela que vai estar com a gente com um mapa mental. Logo depois da live ela vai fazer um mapa mental pra gente, vai colocar pra nós, né? Que também leu o livro, foi minha parceira aí na leitura desse livro, me indicou, me falou muito bem. E a ideia é deixar essa live salva pra vocês depois, pra gente fazer o resumo desse livro, que o meu livro já tá até gasto, porque eu usei muito ele, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu fui fazer o resumo do livro, gente, eu gastei 4 folhas. Mas vamos lá que a gente vai conseguir falar em 1 hora, tá? Eu sei que esse é um tema que no momento tá muito em alta, né? A gente tá tendo muito essa demanda do luto dentro da clínica. Então, se você trabalha com clínica ou se você passou pelo luto por esses tempos, né? Você sabe que esse tema tá em alta. A gente tá tendo aí muitas perdas. A gente conhece sempre alguém que se foi pelo Covid. Se não conhece alguém que perdeu alguém muito importante pelo Covid. Então, o luto tá aí muito em alta. Mas não só por eles, mas por todas as perdas que nós temos na vida. A gente tem que estudar sobre esse tema, né? Sejam bem-vindos quem tá entrando. E nós vamos começar agora o resumo, então, desse livro maravilhoso, né? A Ana Cláudia Quintana, que é a escritora desse livro, ela é uma médica que é especializada em cuidados paliativos. E ela foi a pioneira no estudo dos cuidados paliativos no Brasil. E ela começa, inclusive, né, o livro questionando por que não é natural conversar sobre a morte. Por que a gente não faz desse um tema natural para ser conversado? E esse questionamento dela... Oi, Virgínia, seja bem-vinda. 2 Virgínias aí entraram. Isa... e essa conversa sobre a morte, ela realmente não é natural para nós, né? É como se fosse algo de muito peso, de muita dificuldade de ser conversado. E uma das coisas que a gente tem certeza sobre a vida é que a morte vai chegar, né? Então a gente tem aí hoje uma dificuldade de falar sobre um assunto que deveria ser natural em conversar. Esses tabus, na verdade, eles são levantados pela sociedade em vários assuntos, né? É como se coisas naturais tivessem que ser proibidas de ser faladas pela vergonha, pela dificuldade de se conversar. Mas o difícil, na verdade, ele tem que ser enfrentado. Então, a ideia aqui é trazer esse assunto com uma naturalidade, com uma leveza bem tranquila, tá, gente? E assim, eu vou olhando aqui meu resuminho que eu fiz, porque como o livro é muito complexo, tem muita coisa, eu fui escrevendo aqui os pontos principais para trazer para vocês, tá? E primeiro, o livro começa falando para quem trabalha com a morte, né? Em primeiro lugar. Por que ela começa falando disso? Eu achei interessantíssimo um ponto que ela trouxe nesse livro sobre a hipocrisia que se existe na pessoa que cuida do outro sem se cuidar. E isso é interessante porque a gente pode aplicar em tudo, né? Não só em relação ao cuidado paliativo, ao cuidado com as pessoas que estão no enfrentamento da morte, mas em qualquer situação. Como cuidar do outro se você não se cuida? E a hipocrisia que existe nessa ação. Porque eu estou falando algo que eu não pratico. Eu estou fazendo algo com o outro que eu não faço comigo. Então se torna hipócrita aquele que cuida e não se cuida. Que cuida do outro, mas não olha para si, né? E ela começa falando disso porque ela entende, né? E ela passou por isso em alguns momentos da carreira dela, que a empatia, muitas vezes, né, a confusão da empatia, ela pode se tornar prejudicial. Por quê? Porque o outro quer ser empático ao extremo. Então, aquele cuidador, aquele profissional da saúde, ele quer praticar a empatia sentindo com aquela pessoa que está no enfrentamento da morte, junto com ela a dor.
E qual o benefício de sentir em conjunto? Nenhum. Né? Então, o que a gente tem que ter não é a empatia, sim a compaixão. Porque se eu pratico a empatia em todo o tempo no enfrentamento da morte, eu levo para mim esse peso, eu levo para mim essa carga, e aí eu fico ali em sofrimento e sem saber o que fazer com esse sofrimento. Então, o cuidado de si mesmo, ele é primordial para o cuidado do outro. Então, primeiro, eu cuido de mim, eu garanto a minha saúde mental, a minha saúde física, né, a minha saúde emocional, e assim eu consigo cuidar do outro. E o cuidar do outro não é sentir a dor do outro, é ter compaixão pela dor que ele está sentindo. E no enfrentamento da morte, existe sim a dor. Não só a dor física, né? Que as pessoas acham que é só dor física. Mas principalmente a dor psíquica, a dor emocional. Porque o enfrentamento da morte, ele traz uma revelação, e a gente vai ver aqui mais pra frente, né? Uma revisitação de toda a vida, né? E isso pode trazer, pode despertar diversas dores. Então, primeiro, ela fala para esses cuidadores, né? Cuide de si primeiro, para depois cuidar do outro. Não tem como. É hipócrita falar em cuidar do outro no enfrentamento da morte e não cuidar de si mesmo. E aqui eu já vou abranger para tudo, né? É hipócrita você cuidar do outro em qualquer sentido e não cuidar de si. Então, em qualquer aspecto, em qualquer profissão, se você tem o cuidado ao outro, cuide de si primeiro. Você vai estar muito mais preparado para cuidar do outro quando você cuida de si primeiro, né? E assim, não faz sentido você cuidar do outro sem cuidar de si. E assim, aí ela traz logo depois, né, essa consciência da mortalidade. E é interessante porque quando esse paciente, principalmente em cuidados paliativos, ele toma consciência da sua mortalidade, ele faz uma reflexão sobre a sua existência. E nós, né, mesmo não estando no momento do enfrentamento da morte, quando a gente toma essa consciência de que nós somos seres finitos nessa terra, a gente consegue contemplar melhor a nossa existência, porque ela vai findar, ela vai ter um fim. Né? Se tem algo que nós temos certeza é que um dia a vida acaba. A gente tem certeza do nascimento e da morte. São as únicas certezas da vida. Então, o que é quando a gente percebe, quando a gente toma consciência dessa finitude, a gente consegue ter aí uma visão diferenciada da existência, desse meio tempo entre o nascer e o morrer. A gente consegue refletir sobre essa existência. E ela coloca, né, que é muito interessante perceber esse insight de quem está enfrentando a morte, de quando ele toma consciência da sua mortalidade. Eu sou um ser finito. E não é natural a gente pensar sobre a morte, né? Até uma coisa que eu tinha anotado já antes mesmo de pensar em fazer essa live, eu tinha feito umas anotações sobre o livro, tá até atrás aqui no meu caderno de anotações, sobre essa questão do não desejar. Nós nunca iremos desejar a morte. O desejo da morte não é algo para ser realizado, né? Nós não fomos feitos para esperar e nem para aceitar a morte que vai vir, né? A gente não quer a morte e nem é para querer. Mas quando a gente compreende, quando a gente toma consciência da finitude da vida, a gente tem essa reflexão sobre a nossa existência, né? Então, quando você deseja a morte, você está demonstrando um sofrimento tal que a gente pode considerar aí até um transtorno depressivo. Então, não é para desejar, mas é para ter consciência dessa finitude. Mas nós fomos feitos para querer viver, né? Aceitar a morte parece que é desistir da vida, mas não é. Aceitar a morte, na verdade, é o contrário. É compreender a finitude e enxergar a vida de uma forma diferente. Enxergar que a vida, que a sua existência, ela vai permanecer com a sua história. Então, tudo que você faz aqui constrói a história que vai permanecer até depois da morte. Mas o corpo vai embora. Então, é ter essa consciência. E ela traz no livro, né, essa questão do prognóstico. Quando o prognóstico é dado ao paciente
de que ele está em seu momento terminal da vida é muito... na verdade, ela coloca assim, todos os pacientes vão ter essa consciência, eles vão ter essa revelação da existência. Se isso vai ser benéfico ou não para ele, a gente não sabe, no sentido de se ele vai conseguir ver isso de uma forma boa, enxergar isso de uma forma boa ou não. Mas ele toma consciência da sua finitude, né? E esse comportamento do paciente, ele traz esse insight, essa lucidez enorme, né? E um dado super interessante que ela traz é que de cada 10 pessoas, nós temos 9 que vão ter a oportunidade de enfrentar a finitude da vida de uma maneira concreta. Então, a cada 10 pessoas, uma vai aí ter uma morte que não vai ter esse tempo de finitude, de contemplação da finitude, né? Mas de 10, 9 terão. Então, a maioria de nós, quando em processo da morte, nós vamos ter esse momento de reflexão. Porque a maioria de nós vamos sofrer de doenças crônicas, né? Que esse 1 aí a cada 10 vão ser pessoas que morrem em acidentes, que morrem de forma de repente, né? Que até, por exemplo, num infarto. Mas a maioria de nós vai ter esse tempo de contemplação da vida. Um tempo de refletir sobre tudo que vivemos. E geralmente, nesses estudos que a gente vai vendo sobre esse enfrentamento da morte, existe um comportamento padrão que se tem nesses momentos. E esses comportamentos que são comuns, eles vêm muito de acordo com a reflexão da vida. Débora, mas parece um tema tão pesado a gente pensar que a gente tem que parar para enfrentar a morte. A morte, na verdade, ela vai existir, ela vai acontecer, você enfrentando ou não. Ela vai acontecer. O que vai ser diferenciado é se você vai ter um nível de sofrimento alto ou se você vai fazer um enfrentamento de forma saudável, né, em relação a isso. Outro ponto que ela traz é que a doença terminal, ela não é um fracasso. Na verdade, ela faz parte, né, do enfrentamento da morte da maioria das pessoas. Então, a grandeza que o ser humano tem, né, de compreender que a finitude, ela existe e que a doença terminal, ela faz parte da maioria da vida do ser humano. Né? Você conhece pessoas aí, às vezes idosas, que precisaram de cuidado no fim da vida. Muitos até planejam como serão cuidados. Nossa, eu não quero passar pelo momento de ser cuidado, de ter pessoas cuidando de mim, dando banho, não sei o quê. Mas isso faz parte do decorrer da vida. Porque a doença crônica, a doença terminal faz parte do decorrer da vida, né? E é esse enfrentamento, é o como nós vamos enfrentar isso que ela discute. A gente não precisa fugir desse encontro com a morte. Olha que interessante, e o tanto que isso é lindo, né? Porque a gente foge da morte, a gente foge do enfrentamento. Nossa, aquela pessoa descobriu uma doença, e sim, é muito triste a descoberta da doença, mas o como ela vai enfrentar essa doença é terminal, não tem solução. O como ela vai enfrentar isso muda tudo. Muda tudo, porque se ela reconhece que ela não precisa fugir desse encontro, mas que ela pode reconhecer esse encontro de uma forma sábia, muda até os últimos dias de vida dela como serão vividos, principalmente isso, né? E a gente colocar isso em prática para nós, porque isso é um insight que a gente pode ter antes, para que quando acontecer, seja menos sofrido esse enfrentamento, né? E esse enfrentamento, ele é importante. Então, não dá pra gente ter esse encontro com a dor, com a finitude e não desenvolver sabedoria. Inclusive, ela fala, né? Se você quiser um conselho sincero e sábio da sua vida, converse com alguém que está na finitude. Converse com alguém que já está no enfrentamento da morte. Porque ele não tem mais aquilo que prende ele ao social. Ele não tem mais o medo das críticas. Ele não tem mais aquela relação de regras e de aceitação, aquela necessidade de aceitação. No momento que ele está no enfrentamento da morte, ele já se desprendeu daquilo que travava ele de liberdade. Então, se existe alguém sábio,
é alguém que está enfrentando a morte. E é interessante compreender que a maioria de nós vai passar por esse momento de clareza mental, né? De lucidez mental. Ah, mas há muitas pessoas que chegam lá não estão nem lúcidos, Débora. Conversa com essa pessoa, que às vezes ela não tá mais conseguindo raciocinar da mesma forma, conseguindo falar as coisas com tanta coerência. Mas o enfrentamento da morte, a forma de revelação que ela tem da vida, muda. Independente dela estar ou não com essa lucidez total, né? E esse encontro com a sabedoria, ele é muito interessante. E aí, sobre os cuidados paliativos, ela traz também, né? Que é o cuidar da dor do outro nesse momento, ele é muito revelador. Até porque a dor do outro, quando você cuida dela nesse momento, dá a oportunidade dele enfrentar isso de uma forma mais saudável. Então, quando você... E aí ela fala muito da área da medicina, da enfermagem e também da psicologia, né? Quando você dá a outra oportunidade de não sentir dor para fazer esse enfrentamento da morte de uma forma saudável. Então, olha o papel da medicina e da enfermagem nesse momento. O que muitos fazem, e a gente ainda vê muito culturalmente isso, é dopar essa pessoa. Então, quantas pessoas que estão lá no fim da vida, que às vezes até pelo cansaço de quem está cuidando, ela fala assim, não, vamos dar um medicamento para ela dormir, porque quando está dormindo está tranquilo. Mas quando eu apenas amenizo a dor, mas dou oportunidade mental dessa pessoa ter esse enfrentamento de morte, né? Ela enfrentar a morte fazendo essa revelação da vida dela, fazendo essa análise da vida dela, que eu permito a lucidez para isso, eu dou uma morte saudável para ela, entende? Saudável emocionalmente, para que ela possa fazer esse enfrentamento. Porque se tem um direito que nós temos, né, e isso ela coloca com uma forma muito enfática no livro, é de morrer de uma forma saudável, né? A gente tem direito de viver bem e a gente tem direito de morrer bem. Então, esse direito de morrer bem é justamente ter essa lucidez suficiente para o enfrentamento dessa morte, né? Então, a mente ela tem que estar clara para isso. E aí tá também uma questão de se colocar para os familiares que estão em volta, para as pessoas que vão cuidar de você nesse momento, o que você quer, como você quer que seja o seu enfrentamento de morte. Porque é você que decide até a forma de morrer. Mas se a gente não fala sobre a morte, se o assunto é tão tabu assim, então nem se pensa como se quer morrer, mesmo tendo a certeza que todo mundo vai morrer um dia, né? E é isso também que ela fala, né? A gente precisa conversar mais sobre isso, até para dar o direito a nós mesmos de como nós queremos que seja a nossa finitude, nosso momento do fim. Porque se de cada 10, 9 vão morrer de doenças crônicas, a gente tem que se preparar, porque a probabilidade é alta que isso vai ser o que vai tirar a nossa vida. Qual a gente não sabe, mas uma vai aparecer, porque o corpo ele não é feito para ser eterno, certo? Então, essa morte ela pode ser enfrentada de maneira consciente. E para isso é necessário que a dor física seja sanada. A Mariane tá falando, deixar bem claro esses desejos. Exatamente, a gente tem que falar. Tem que falar sobre o assunto e deixar claro o que eu quero, porque naquele momento do enfrentamento, você provavelmente vai estar impossibilitado muitas vezes de falar. Ou quando não está impossibilitado de falar, mas às vezes você não vai ter clareza mental para essa decisão. Então, essas decisões elas têm que ser pensadas no antes, né? E é interessante, ela colocou uma frase que eu apaixonei na frase, né? Ela fala, uma vida plena de sentido pode aceitar uma morte plena de sentido. Então, a morte ela pode ter sentido se a vida teve sentido. E aqui é interessante, né? Porque o jeito que você viveu a sua vida tem uma reflexão enorme no jeito que você vai viver a sua morte. Porque uma pessoa que viveu a vida, às vezes com amor ao dinheiro, ao trabalho, e aí há coisas que muitas vezes lá no momento da morte, né, no momento de fazer essa avaliação, ela vai perceber que eram supérfluas, ela vai ter um enfrentamento da morte com muitos arrependimentos.
E o momento da morte é um momento que você revisita toda a sua história de vida. Então, o quanto é comum, e vocês já devem conhecer histórias assim, né? De pessoas que estão no enfrentamento da morte chamarem pessoas para pedir perdão. Não, eu quero me consertar com aquele irmão que faz anos que eu não converso. Eu quero me consertar com aquela pessoa que faz tantos anos que eu a magoei, que eu fiz, às vezes por coisas pequenas, deixei de conversar. Então, o momento do enfrentamento da morte é um momento de revisitação de toda a sua história. E aí tem essa frase faz sentido por causa disso, né? Porque o quanto foi plena a sua vida de sentido, será pleno de sentido o seu enfrentamento à morte. Então, a morte ela vai ter sentido quando sua vida teve sentido. E aí quando a gente compreende isso, né? Quando a gente compreende que a morte faz parte da vida, a minha existência muda. O jeito de enxergar o meu dia a dia muda. Que eu compreendo que eu preciso fazer ter sentido a minha vida. Que o sentido da minha vida vai me auxiliar na finitude, no momento do fim. Né? Então eu fiquei apaixonada nessa frase, né? Vou repetir ela. Uma vida plena de sentido pode aceitar uma morte plena de sentido. Né? E assim, quando você compreende que a morte chega para todo mundo. E outra coisa interessante que ela coloca é, sabe aquela pessoa que você não gosta? Aquela pessoa que você sabe que é má? Aquela pessoa, porque existem pessoas más nesse mundo, né? Aquela pessoa que você sabe que muitas vezes já te magoou, já te frustrou. Aquela pessoa que é caloteira, aquela pessoa que ela tem um caráter super duvidoso. Aquela pessoa também vai enfrentar a morte. E no momento da morte, ela também vai ter esse momento de reflexão. E é interessante pensar nisso. Porque ela até fala assim, preocupa não. No momento transformador que ele vai estar enfrentando a morte, ele vai revisitar a história dele e ele vai ter tantos arrependimentos, inclusive o de como ele te tratou. Talvez ele não se lembre de você especificamente, porque a gente não sabe, geralmente aquela frase antiga, né? Quem bate não lembra. Mas lá no momento ele vai lembrar do caráter dele e de como foi a existência dele, de como foi essa passagem dele da vida, se valeu a pena ou se não valeu. E os arrependimentos vão aparecer no momento do enfrentamento da morte. Então a pessoa com amor ou sem amor, com dinheiro ou sem dinheiro, não existe diferença. Todas elas enfrentarão a morte e terão uma revisitação de sua história. Todas elas terão esse momento de reflexão. Não são todas só porque, né, a cada 10, 9 terão esse momento. As outras, infelizmente, terão essa morte súbita. Então, olha que legal. Até para eu me preparar para enfrentar a morte, mesmo não sabendo quando ela vem, eu posso ter uma contemplação da vida melhor. E assim eu tô preparada até para enfrentar uma morte súbita. Né? Porque pode ser o caso, se a cada 10 eu tenho um que passa, eu posso também me preparar para esse enfrentamento e não ter esses questionamentos, esses arrependimentos, esses perdões para doar nesse momento do enfrentamento da morte, né? E aí ela fica a pergunta, o que é então que eu faço com o meu tempo de vida? Porque se lá no enfrentamento da morte eu vou me questionar da minha história, não é melhor eu questionar agora o que eu faço com esse tempo tão precioso entre o nascer e o morrer? Se entre o nascer e o morrer a única coisa que separa é o tempo, então o que eu estou fazendo com ele? Porque eu não sei quanto que eu tenho dele. Eu não sei quanto. A morte ela é extremamente imprevisível. Extremamente. Eu não sei quanto tempo eu tenho entre o nascer e o morrer. Então, o que é que eu estou fazendo com esse tempo? Eu posso fazer esse tempo, essa existência ter sentido. E para ela ter sentido, eu preciso... E aí é interessante, eu posso trazer essa reflexão que essa pessoa faz no enfrentamento da morte a todo momento na minha vida. Essa reflexão de eu estou me orgulhando da minha história? Eu estou construindo uma história que faz sentido? Eu estou construindo uma história que eu não vou me arrepender dessa história? Né? E aí eu entendo o quanto tempo é valioso. Nossa, a gente sempre escuta isso, né? O quanto tempo é valioso. Mas aí a gente entende que a única coisa que a gente tem entre o nascer e o morrer é tempo. O que eu estou fazendo dele? O que eu estou fazendo dele, né? E aqui ela fala, né, que quando
a pessoa descobre o prognóstico, sendo o tempo curto ou longo para o enfrentamento da morte, o prognóstico, né, eu saber que eu vou morrer, eu saber que não tem mais solução, ele é um acelerador do enfrentamento. E a espera pela morte é difícil, mas quando eu tenho certeza desse vir, ele acelera o enfrentamento à morte. E aqui vem a questão de você saber sobre a morte. Por quê? E assim, interessantíssimo esse pensamento cultural nosso, de que quando alguém da nossa família está enfrentando uma doença, vamos supor que é um idoso, né? Aí a família inteira entra no consultório médico. E aí o médico vai, tira o paciente, às vezes, do consultório e fala só para a família o que está acontecendo. E esse paciente não tem consciência de que ele está enfrentando a morte. Eu tiro dele o direito de passar por esse momento transformador, que é o momento do enfrentamento. E aí ela fala sobre a consciência, o quanto é importante a pessoa que está passando por isso ter consciência de que ela está passando por isso. E é outra coisa que eu quero que as pessoas à minha volta saibam. Quando eu estiver enfrentando a morte, se eu não estiver em condições mentais suficientes, às vezes, para saber do todo, para entender os detalhes, independente do que estiver acontecendo, eu quero que me digam. Eu quero saber, eu quero ter consciência de que a morte está chegando. Porque ter consciência disso me faz enfrentar isso, porque eu sei a verdade. Porque se eu não tenho a consciência disso, eu tô com uma doença crônica, o prognóstico é de cuidados paliativos, e eu não tenho consciência disso, tá todo mundo escondendo isso de mim, eu perco a oportunidade desse enfrentamento. E a morte vai vir de repente para mim, que tinha condições de ter uma morte de enfrentamento. Entendem? Então eu não posso esconder de quem está morrendo, porque ele está morrendo. Eu não tenho o direito de roubar a morte do outro. De roubar uma morte que é direito. De roubar o direito do outro de ter uma morte plena. Olha isso. Né? Então, se você esconde do outro, você está roubando dele um direito dele, né? Então, é isso. E, assim, quando ela fala dessa passagem do tempo, né? Entre nascer e o morrer só existe o tempo, ela fala uma coisa que é óbvia, mas a gente não pensa. Em todos os tempos, entre o nascer e o morrer, você está 100% vivo. Você, nesse momento, está 100% vivo. E o que você está fazendo dessa vida? Porque quando você chegar lá para enfrentar, né, você vai estar lá 100% vivo ainda, até o último respirar. Mas você vai estar sabendo que esse momento está chegando. E agora você sabe que esse momento um dia vai chegar. Você sempre soube. Mas agora você está tendo essa consciência de enfrentamento. De que eu posso fazer diferente. Compreendendo isso. Com essa revelação à frente. Eu vou parar de ignorar esse fato. É isso. Vou parar de ignorar o fato de que um dia eu vou morrer. Eu vou morrer e eu tô vivendo sabendo que um dia eu vou morrer. Eu sou finito. E eu compreendo isso e eu enfrento isso de uma forma diferente. E aí eu dou mais sentido a esse tempo em que eu estou 100% vivo. E o que causa esse desperdício de tempo da maioria das pessoas? Porque tem muita gente que tá 100% viva, mas não tá viva de verdade, tá vivendo como se estivesse morto, né? São os zumbis, e ela chama de zumbis, né? Os zumbis existenciais. Essas pessoas, elas desperdiçam tempo porque elas acreditam numa imortalidade, é uma ilusão. A ilusão da imortalidade. E tem muita gente que vive nessa ilusão. Ela não pensa na sua mortalidade. Então ela vive como se ela nunca fosse morrer. Vivendo como se ela nunca fosse morrer, ela vira um zumbi. Ela vira um zumbi. Ela não compreende que a morte é certa. Então ela tá lá toda iludida que vai viver para sempre, que não existe morte e tá desperdiçando todo o seu tempo de estar 100% vivo. Ela tá esquecendo que estar vivo é um presente. Estar vivo é um presente. Estar vivo é algo que a gente não tem controle. Então eu preciso aproveitar e deixar de ser esse zumbi existencial, né?
E o sentimento, aí ela traz algo interessantíssimo, né? Eu tô indo, gente, na ordem do livro. Às vezes ela vai e volta nos assuntos, mas é porque ela faz isso dentro do livro, tá? E é interessante que ela coloca aqui, na hora de enfrentar a morte, o tanto que é importante sentir. Assim como eu trouxe lá atrás, né? Que é importante que a dor seja sanada para que ele tenha lucidez de enfrentamento da morte. Ao mesmo tempo, eu não posso dopar essa pessoa de maneira que ela não sinta. E muitos médicos, muitas equipes médicas trazem para o cuidado paliativo medicamentos que dopam essa pessoa para ela não sentir mais. Ah, não, parece que ele tá meio triste, eu vou dar um antidepressivo. E dopa essa pessoa de uma maneira que ela não consegue nem sentir. E ela quer enfrentar as tristezas dela, ela quer enfrentar os rancores dela e ela não consegue. Então, uma coisa que eu quero é sentir. Na minha morte eu quero sentir, eu quero ter a capacidade de ter sentimentos. Porque os medicamentos, né, muitos deles são muito fortes e tiram essa capacidade. Às vezes a capacidade de chorar, a capacidade de rir, a capacidade de se emocionar. E é tão importante se emocionar nesse momento do enfrentamento da morte. Muitas equipes também não trabalham com isso, querem dopar essa pessoa. Então, o sofrimento que tem em revisitar essas histórias, ele é necessário para o enfrentamento. Eu preciso sentir, eu preciso ter a capacidade de sentir, né, para conseguir enfrentar tudo isso. E aí, né, ela traz em relação, né, à intimidade que é estar com alguém em sua morte. Recentemente eu tive uma amiga que passou pela morte da mãe e ela estava com a mãe enquanto morreu. E eu fico pensando sobre isso porque eu já tinha lido o livro e me veio muito à mente essa parte do livro, né? Que é a questão da intimidade de estar com alguém quando se morre. Não existe intimidade maior. E ela até cita, né? Ela até cita que a gente acha que o sexo é a coisa mais íntima que existe nessa vida. Não é. A coisa mais íntima que existe nessa vida é estar com alguém quando ele está morrendo. Você está totalmente exposto, você está totalmente enfrentando tudo que você teve na sua história de vida. Você está ali completamente exposto. Eu não tenho outra palavra para dizer isso, né? Mas ela fala sobre acompanhar alguém no processo da morte, ser a coisa mais íntima que existe. E se você tem a oportunidade de estar aí, por exemplo, com alguém idoso da sua família, com uma avó, com um avô, que está nesse processo de enfrentamento da morte, além dele ser a pessoa mais sábia que você vai conhecer, porque ele está num momento de sabedoria plena, quando é o enfrentamento da morte, ele está num momento de maior intimidade de relação. Quando você está com essa pessoa, você consegue ter um nível de intimidade ali indescritível, porque a morte, ela é muito íntima, né? Ela é muito íntima. E assim, é interessante porque essa pessoa, ela geralmente ela vai fazer esse enfrentamento e que ela coloca da consciência e da verdade da vida. E ela vai trazer isso pra você. Tudo aquilo de insight que ela não teve na vida, ela vai ter no enfrentamento da morte. E ela vai trazer verdades pra você. Então, se tem uma coisa que um momento que você vai aprender, é o momento que você estiver do lado de alguém que está enfrentando a morte. A Amanda comentou aqui muitos insights esse livro. E passa rápido demais, passa. Esse livro é incrível, assim. Eu li ele, acabei e falei, nossa, todo mundo precisa ler. Todo mundo precisa ler esse livro. Eu tô dando resumo aqui, mas independente do resumo, leiam. Porque ele traz muitos insights, traz muitas revelações, né? Revelações de um assunto que a gente não quer nem conversar na maioria das vezes, né? E aí ela traz uma imagem que eu achei super interessante, que ela fala que contemplar a morte é como encontrar um muro. E o encontrar desse muro na estrada da vida, né? Ela fala assim, você tá lá, você tá vivendo, você tá caminhando na sua estrada. Quando você descobre que você vai morrer, quando você descobre um prognóstico que tá lá falando assim, ó, não tem mais alternativa, aqui você vai agora para a morte, você vai caminhar para a morte. Você encontra um muro. E esse muro te faz virar. Porque você não tem mais para onde olhar na frente. Você vai olhar para sua história de vida.
Então é como se você encontrasse esse muro e falasse, nossa, agora eu tenho que contemplar o que aconteceu aqui atrás. E ali, nesse momento de enfrentamento da morte, nesse momento que você encontra o muro, a única coisa que você faz é revisitar a sua história. E é esse sentimento que você tem quando você revisita a sua história vai falar muito de como você vai enfrentar a morte. Então, quando você revisita a sua história hoje, por exemplo, você tem paz? Você consegue olhar para a sua história e pensar, cara, fiz o meu melhor. Eu fiz tudo que eu conseguia fazer, eu fui uma pessoa com compaixão, eu fui uma pessoa que tentei trazer bondade para esse mundo, tentei trazer amor. A minha parte eu fiz nessa história. Se você consegue olhar para sua história e ter paz, o enfrentamento da morte é muito mais fácil. Porque você consegue ter paz nesse enfrentamento. Compreender que você fez, você cumpriu aquilo que era o que você queria cumprir nessa terra. Então, enfrentar a morte é muito olhar para trás. E assim, quando a gente olha para trás hoje, se a gente já tem arrependimento, vamos fazer desses consertos já, né? E eu acho que ela não fala isso, mas ela traz muito isso. Já vai se consertando, porque quando você for enfrentar lá na frente, você já liberou perdão, você já conseguiu resolver e aquele sentimento de angústia não vai te dominar. Porque pessoas que não perdoam, quando chegam lá na frente, que elas olham para trás, que elas encontram esse muro, elas estão cheias de rancor, estão cheias de angústia. E aí o enfrentamento da morte é cheio de angústia. Esse sentimento, quando eu olho para trás, é um sentimento que determina muito como que eu vou enfrentar essa morte, né? E aí ela fala sobre como ajudar alguém que está morrendo. Então, se eu conheço alguém que está nesse momento de enfrentamento da morte, o que eu posso fazer enquanto a pessoa externa, a pessoa que está de fora, que não está passando por isso? E ela fala, ajuda essa pessoa a viver até o último respirar. Não pensa na morte com ela, pensa na vida. O que eu posso fazer hoje enquanto vida? Porque eu ainda estou viva 100%. Porque entre o nascer e o morrer, eu estou 100% do tempo viva. Então, se você ainda está viva, o que você quer fazer com essa vida que você ainda tem? Então, quer ajudar alguém a enfrentar a morte? De acordo, claro, com aquilo que ela consegue, né? Aquilo que ela está debilitada ou não, ajude a viver o tempo que ela tem de vida, né? E é isso, assim, ajuda ela a viver até o dia que a morte chegar, né? E aí ela traz em uma das partes sobre a questão espiritual, né? E é interessante porque ela traz sobre muitas visões espirituais, né? Ela atendeu ali nos cuidados paliativos pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam, pessoas que têm dúvida, pessoas que nunca pensaram sobre isso, pessoas que trazem muita culpa pela religião, pessoas que trazem muito perdão pela religião. Então, a religião em si não é nem uma ajuda e nem algo que atrapalha. É a questão da sua visão sobre a religião, sobre o espiritual. O como você vê. Hoje o seu espiritual traz peso ou traz alívio? Hoje a sua vida espiritual, ela te traz culpa ou ela te traz perdão? O jeito que você enxerga o mundo espiritual é que vai fazer diferença. A religião que você tem não faz diferença. Não ter religião também não faz diferença. Nesse enfrentamento, no sentido de como enfrentar. Que a gente acredita assim, não, ela tem fé. Então ela sabe que ela vai para um lugar melhor, então é mais fácil para ela enfrentar a morte. Mas nem sempre. Depende de como que ela enxerga essa fé. Se ela enxerga, e tem muita gente que enxerga desse jeito, né? Enxerga a fé como um ambiente de culpa. Não, eu vou lá para saber o que eu errei, eu vou lá porque tudo que eu faço é pecado. Ela vai enfrentar a morte de uma maneira, talvez com muito peso. Porque ela vai achar que tudo foi errado. Agora, se ela tem um enfrentamento se ela tem uma visão espiritual de uma forma amorosa, ela vai ter um enfrentamento amoroso. Então, a religião, ela pode ser um auxílio ou ela pode ser um peso. Então, o jeito que você enxerga a sua vida espiritual hoje faz diferença no jeito que você vai enxergar a sua vida no enfrentamento da morte. Então, ela cita, inclusive, né, a diferença, achei super interessante, que ela cita a diferença entre ateus, que são ateus desde nascença, viveram numa família ateia e tem isso, né, enquanto crença
desde o início e até os convertidos. E ela fala como ela vê essa diferença na prática, na observação do enfrentamento da morte. Porque os ateus convertidos, geralmente, eles trazem muita dúvida. E eles ficam com muito medo em relação ao enfrentamento da morte. E o medo é o sentimento que mais atrapalha nesse momento. Porque se eu tenho medo da morte, eu fujo dela. E a gente acabou de falar que o fugir da morte não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Porque a morte vai chegar, seja você quem for. Então não tem como fugir da morte. Tem como eu enfrentá-la. Então ela fala sobre essa diferença, né, dos ateus. Que existem ateus e ateus. Agora, é independente se é ateu, se é ateísta, se é cristão, se é o que for... É o jeito que você enxerga a sua vida espiritual que vai fazer essa diferença, né? E aí ela até coloca assim: como fica a sua fé ao reconhecer que a sua missão terminou? Porque muita gente confunde a fé em acreditar que a doença vai terminar, que a doença vai se desfazer, e não na fé de que eu posso me entregar para o fim. Porque se o fim é para todos, eu posso ter a fé que esse é o momento da minha entrega, do fim da minha missão. Entendem? Então faz muita diferença o olhar que eu tenho para a vida, para o olhar que eu vou ter para a morte, também no âmbito espiritual. E aí ela cita dentro do nosso livro, gente, para quem tá entrando aí agora, a gente tá fazendo um resumo do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, tá? Lá no livro ela cita outros livros e ela faz o resumo dentro do livro dela de um outro livro que chama Antes de Partir. E esse livro, ele fala sobre os 5 maiores arrependimentos das pessoas que estão enfrentando a morte. O primeiro é: eu gostaria de ter priorizado as minhas escolhas ao invés de ter feito escolhas para agradar os outros. O maior arrependimento das pessoas que estão enfrentando a morte é não ter feito as escolhas próprias. E isso é algo que a gente faz demais. Escolher de acordo com o jeito que o outro olha a situação, né? Não, então o outro quer que eu faça isso, eu queria fazer diferente, mas para agradar o outro, eu faço do jeito que ele quer. Amanda, e é o primeiro grande arrependimento. Se você olhar hoje, se você chegasse no muro hoje, para olhar para sua história e enfrentar a morte, o que você se arrependeria? Você se arrependeria de ter feito escolhas pelos outros e não por si mesmo? O segundo maior arrependimento é não se conter em demonstrar sentimentos. Esse outro livro que ela cita, que é o Antes de Partir, ele não é de uma autora brasileira. E isso, na verdade, eu vejo muito cultural. A gente também tem essa cultura, mas nos outros países, em países geralmente aí de primeiro mundo, eles têm mais dificuldade ainda de demonstração de sentimento. E aí ela fala sobre isso, as pessoas se arrependem muito de se conter na demonstração do que elas sentem. Você demonstra diariamente o que você sente pelas pessoas que estão à sua volta? Uma vez eu fiz uma live sobre as 5 linguagens do amor, e é sobre isso, sobre o outro ter certeza, ter garantia do que você sente por ele, né? Então, demonstre amor, demonstre o que você sente, fala o que você sente, se aproxime das pessoas que você ama, para que elas sempre saibam o que você sente por elas. O terceiro arrependimento é ter trabalhado muito. Quando existe uma diferença, ela coloca isso, entre quem somos na vida pessoal e quem somos no trabalho, estamos em apuro. Então, a maioria das pessoas que se arrependem de trabalhar muito são aquelas pessoas que, dentro do trabalho, elas têm que ser outras pessoas. Elas precisam criar uma imagem, uma máscara, para ser uma pessoa que agrada naquele ambiente. E aí, quando ela sai de lá, ela consegue ser ela mesma. Só que se a gente passa tantas horas do nosso dia trabalhando, pensa passar tantas horas fingindo ser outra pessoa. Além de ser desgastante, é extremamente sofredor, né? É um comportamento de muito sofrimento. Então, o terceiro maior arrependimento é ter trabalhado muito. O quarto maior arrependimento é de não passar tanto tempo com os amigos. Uma coisa que eu faço muito e que eu amo fazer é sempre, pelo menos uma vez por semana, eu tiro tempo com amigos. Eu não sou uma pessoa de postar tanto, né, gente? De vez em quando eu tô até levando um ralo aí que eu posto pouco.
Mas eu vivo muito isso. Eu tenho muito tempo com amigos e eu faço disso uma prioridade na minha vida. Porque o tempo com amigos, primeiro que ele fortalece o vínculo, segundo que você demonstra sentimento, você demonstra a importância do outro pra você, e terceiro que você tem esse momento de distração em que você consegue viver. Você consegue viver realmente, né? E fazer história. Fazer parte da sua história aquilo ali. Então, o quarto arrependimento é de não passar tanto tempo com amigos. E o quinto arrependimento, que é o mais interessante, eu deveria ter sido mais feliz. As pessoas se arrependem de não terem sido felizes. E o que é ser feliz, né? Eu falei no início da live que eu tenho muitas dívidas com vocês, que eu fico prometendo as coisas e não cumpro, né? Mas eu conheço todas as dívidas e um dia eu pago. E uma das dívidas é o resumo do curso que eu fiz, A Ciência da Felicidade. E esse curso, que é maravilhoso, ele fala exatamente sobre aonde a gente encontra a felicidade, né? Porque ele pegou várias pesquisas que abraçam os índices de felicidade, o que traz a felicidade, e ele fez um resumo de todas essas pesquisas. Mas o que te faz feliz? É isso que você tem que pensar, né? Hoje eu sou feliz, eu consigo viver a minha felicidade. E a felicidade não é alegria em 100%. Não é isso. Existe estar feliz e permitir sentir tristeza, sentir raiva, sentir angústia. Eu sinto muitas coisas, mas eu consigo ter um estado de felicidade na minha vida, né? Então, se eu me arrependo de não ter sido tão feliz hoje, na minha história que já passou, eu provavelmente, se eu manter esse comportamento, esse arrependimento vai ser ainda maior. Gente, tá quase acabando, tá? Eu juro, falta só uma folha e meia. E aí ela cita também, dentro desse livro, um livro que eu sou apaixonada. Ela cita um outro livro que chama Os 4 Compromissos. Esse é um livro base para todo mundo, né? Que ele fala sobre a felicidade, esse livro, sobre como alcançar a felicidade. E ele tem 4 compromissos que você deve fazer na vida para alcançar a felicidade. O primeiro compromisso é ser impecável no uso da palavra. O que a gente fala tem muita força com o que a gente vive. Eu fiz um post uma vez sobre o Tamagotchi e as pessoas ainda não compreenderam isso, né? O quanto os nossos sentimentos, o que a gente sente, o que a gente vive é alimentado pelo que a gente pensa e pelo que a gente fala. Então, quanto mais você reclama, mais você alimenta esse sentimento de insatisfação. Amanda, eu vou ter que fazer outra lista de livro, vai! Quanto mais você fala sobre a sua insatisfação, mais insatisfeito você fica. Então, ser impecável no uso da palavra é ter cuidado com falar, ter responsabilidade afetiva com o outro, ter responsabilidade afetiva comigo mesma, ter cuidado para não falar demais. Então, ser impecável no uso da palavra é o primeiro compromisso. O segundo compromisso, não tire conclusões precipitadas. Se tem uma coisa que rouba a nossa felicidade, é a gente contar uma história fantasiosa para nós mesmos, de acordo com o comportamento do outro, mas não investigar o que realmente está acontecendo. Quantas vezes eu escuto isso aqui? Gente, é muito comum escutar. Ah, ela me olhou diferente, eu tenho certeza que ela tá com raiva de mim. Mas ela que fique, porque eu não sei nem o que eu fiz com ela. E às vezes a pessoa tá só num dia ruim, ela nem tá com raiva de você. O mundo não gira em torno do seu umbigo, né? Então para de tirar a conclusão precipitada. Conheça a história como um todo para tirar uma conclusão. A gente sofre muito acreditando que o outro sempre está nos atacando, que o outro sempre está fazendo conosco algo, sendo que na verdade ele tá só vivendo a vida dele na maioria das vezes. O terceiro compromisso, não leve nada para o lado pessoal. Quando as pessoas estão fazendo uma maldade, porque existem pessoas más no mundo, né? Mas quando as pessoas estão fazendo algo, nem tudo é com você. Na verdade, tudo que ela tá fazendo com você é algo que tá demonstrando o caráter dela, o que ela tá sentindo com ela mesma, o que ela tá vivendo, o que ela pensa, o que ela tá vivenciando na vida dela. Ela tá refletindo o que ela é. Então, para de levar as coisas pro lado pessoal. As coisas não são com você. O que ele faz, o que ela faz, tá refletindo quem ela é. E não quem você é. Entende? Então, para de levar as coisas pro lado pessoal, porque isso traz sofrimento. E o quarto compromisso, que é, pra mim, o mais interessante, é sempre faça o seu melhor.
E a gente tem uma mania, né, de acreditar que a gente vai dar conta, de fazer do jeito que der. É claro que a gente não pode se tornar autocrítico de querer a perfeição. Mas sempre faça o melhor que você der conta naquele momento, né? Então, por exemplo, eu acabei de falar das minhas dívidas. Eu tenho várias. Eu faço o meu melhor para fazer elas acontecerem, para conseguir cumprir todas elas. Mas eu também não vou ficar me cobrando e me sentindo sempre imperfeita porque eu não tô dando conta. Mas eu vou fazer o meu melhor. Para entregar pouco, eu prefiro não fazer. Então, eu sempre vou fazendo o meu melhor, sem a autocobrança exagerada, né? Sem esse perfeccionismo. Então, é isso, os 4 compromissos que ela cita. E aí, ela passa para outro ponto, que eu acho que é o ponto que a maioria das pessoas procuram o livro para isso. Mas ela só fala nos últimos capítulos sobre como enfrentar a morte do outro, né? A maioria das pessoas, quando elas vão ler esse livro, elas vão ler porque elas perderam alguém. Vou mostrar o livro de novo, porque esse livro é muito lindo. Eu acho linda a capa dele. Acho que a maioria das pessoas que procuram ele, procuram porque querem enfrentar a morte de alguém, né? Alguém morreu e quer saber o que fazer. E lá no finalzinho do livro, ela começa a falar sobre isso, né? E ela fala que saber perder é a arte de quem conseguiu viver e já ganhou um dia, né? Então, quando você é uma pessoa que sabe ganhar, você é uma pessoa que sabe perder, né? A gente tem a certeza do fim, a gente sabe que a vida chega. E pra gente aceitar a morte do outro, ela fala que a gente tem que ter 3 confirmações, né? De que a gente perdoou, de que essa pessoa deixou uma marca e de que a história dessa pessoa sempre vai estar conosco. Essa pessoa, ela morre em corpo, mas a história dela nunca morre. E você sempre vai levar a história dela com você. Eu vou contar uma história pessoal aqui, eu sei que nosso tempo tá acabando, mas é rapidinho, né? Meu avô faleceu quando eu tinha 11 anos de idade. Até hoje, né, sempre, direto, eu tô contando histórias dele. E eu conto as histórias e as histórias são muito vivas pra mim. Eu sinto saudade, mas eu já enfrentei a morte. Eu já entendi que não teve nada que ficou de perdão. Eu entendi que ele deixou a marca dele, que a história sempre vai estar aqui. Tanto meu avô quanto as minhas avós. Ficou a história permaneceu. Mas isso não me traz sofrimento quando eu conto essas histórias. E isso é um luto saudável, né? Então, aí ela cita, quando existe o amor, a morte vem. Mas não mata o amor. E o amor nunca vai morrer. O amor que eu tive por aquela pessoa, ele não morre. A pessoa morreu, a história dela não. O amor não, o sentimento não, né? Então a marca que ela deixou, ela permanece, né? Aí ela coloca assim, o que você viveu não é tão importante quanto pensar no como e para que você viveu. E aí quando você pensa nessa pessoa, né? Você pensa no como e pra que ela viveu. Ela viveu para deixar uma marca em mim. E se ela deixou uma marca em mim, já foi objetivo suficiente alcançado. Então ela me ensinou muito, ela trouxe histórias, ela trouxe algo que permaneceu em mim. E enfrentar a morte do outro é muitas vezes compreender isso, que a história permanece, que as vivências permanecem e que a marca que essa pessoa deixou, ela não tem como ser retirada, né? E não tem como a vida ser a mesma depois da perda de alguém, nem é pra ser. Tem uma coisa que eu falo muito, né? As pessoas que elas vão enfrentar luto dentro do consultório clínico, elas falam assim, mas eu ainda penso nessa pessoa demais, eu ainda lembro muito. Gente, a vida não vai voltar a ser o que era antes, você ainda vai lembrar dessa pessoa, e essa pessoa é pra ser lembrada. A diferença do enfrentamento é que o sofrimento em exagero não vai existir. E esse luto não vai te dominar a ponto de você não continuar a vida. Você vai continuar, mas nunca vai ser do mesmo jeito. A vida, ela muda depois da perda de alguém, né? E uma coisa importante é que você tem direito de sentir. Chora o tanto que você quiser chorar, ria o tanto que você quiser rir, porque quando a gente lembra dessas histórias, eu acho interessantíssimo quando a gente tá no velório de alguém, aí você vê um clubinho ali de pessoas que estão rindo. As pessoas acham horrível, mas na verdade a probabilidade é que ela tá lembrando de uma história que permaneceu. Que aquele grupo tá lembrando de uma história dessa pessoa que se foi. E faz sentido porque a gente tá rindo com essa pessoa que foi, tá chorando com a pessoa que foi, tá sentindo tudo que a gente pode sentir da história que essa pessoa deixou.
E ela finaliza, no finalzinho do livro já, ela traz sobre o direito da gente ter uma morte digna, né? Então, assim como o enfrentar o luto de alguém ou o nosso próprio, tanto o outro quanto nós temos o direito de uma morte com dignidade. O Brasil, hoje, ele ainda tem muito que melhorar nos cuidados paliativos, ele tá bem atrasado em relação a isso, mas eu acredito que quanto mais a gente compreender que a gente tem que falar de morte, que a gente tem que fazer esse planejamento do que eu quero quando eu morrer, e deixar as pessoas ao nosso redor sabendo disso, mais a gente vai ter os nossos direitos garantidos quando nós formos enfrentar a morte, né? Então, fale para as pessoas que estão próximas como você quer morrer. Parece estranho, mas faz sentido, né? Morrer faz parte da vida. Gente, antes da gente finalizar, assim, eu quero falar que vale a pena ler o livro, independente de você ter visto esse resumo. Livro maravilhoso. Não tô ganhando merchan com isso não, gente, porque eu gosto muito mesmo. A Gabriela, que tá aqui com a gente, ela construiu um mapa mental, né, do livro. Eu vou postar o mapa mental aqui pra nós. Ela vai me mandar aqui na sequência, né, Gabriela? E a gente vai postar o mapa mental com um resumão mesmo do livro, para vocês saberem um pouco e aplicarem esse livro na vida. E o que fica, né, de questionamento do livro é: entre o nascer e o morrer, a única coisa que tem é tempo. O que você está fazendo com o seu tempo, que você está 100% vivo? Entre o nascer e o morrer, só existe o tempo. E esse tempo é muito precioso. Gente, se tiver alguma pergunta, não vai dar tempo de responder, que já vai dar 1 hora agora, o Instagram já vai me cair daqui a pouco. Mas vocês podem mandar no direct, que eu vou tentar responder, ou até mesmo no vídeo que vai ficar salvo no IGTV, tá? E eu vou colocar o nosso post com o mapa mental da Gabriela, que é uma estudante de psicologia e foi uma das pessoas que me incentivou a fazer essa live para vocês. Obrigada pela participação, um beijo para todo mundo. Tchau. E divulguem a live para todo mundo que vocês acham que seria bom ouvir tudo que a gente falou aqui. Tchau. Até a próxima.